Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, dê o like, se inscreva no canal, toque no sininho e toque também em todas para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Os deficientes mentais e a loucura. Perguntas de 371 a 378 de O Livro dos Espíritos. 371. A opinião de que os deficientes mentais teriam uma alma inferior tem fundamento? Não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, que sofre da insuficiência dos meios que tem para se manifestar, assim como o mudo sofre por não poder falar. 372. Qual o objetivo da providência ao permitir reencarnações como os loucos e os deficientes mentais? São espíritos em punição que habitam corpos deficientes. Esses espíritos sofrem com o constrangimento que experimentam e com a dificuldade que têm de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. 372A. É exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém, não as produzem. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não fará boa música, mas isso não o impedirá de ser um bom músico. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, a moral suplanta o obstáculo que a matéria lhe impõe, mas há casos em que a matéria oferece tanta resistência que as manifestações são limitadas ou deturpadas, como na deficiência mental e na loucura. São casos patológicos e, nesse estado, não desfrutando a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a livra da responsabilidade de seus atos. 373. Qual pode ser o mérito da existência de seres como os loucos e os deficientes mentais? É uma expiação obrigatória pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. 373A. O corpo de um deficiente mental pode assim abrigar um espírito que teria animado um homem de gênio em uma existência precedente? Sim, a genialidade torna-se às vezes um flagelo quando dela se abusa. 374. O deficiente mental no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Ele compreende que as correntes que impedem seu voo são uma prova e uma expiação. 375. Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Porém, encarnado, se encontra em condições bem diferentes e na obrigatoriedade de só fazer isso com a ajuda de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões no que diz respeito a esses órgãos são interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, e etc. Imagina agora que o órgão que dirige os efeitos da inteligência e da vontade, o cérebro,
seja parcial ou inteiramente danificado ou modificado, e ficará fácil compreender que o espírito, podendo dispor apenas de órgãos incompletos ou deturpados, deverá sentir uma perturbação da qual, por si mesmo e em seu íntimo, tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter-lhe o curso. Não tem como alterar essa condição. 375A. É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim. Mas é preciso não perder de vista que, da mesma forma como o espírito age sobre a matéria, também a matéria reage sobre o espírito numa certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que depois de um período longo, quando a loucura durou muito tempo, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual somente se livra quando estiver completamente desligado de todas as impressões materiais. 376. Porque a loucura leva algumas vezes ao suicídio. O espírito sofre com o constrangimento e a impossibilidade de se manifestar livremente. Por isso, procura na morte um meio de romper seus laços. 377. O espírito de um doente mental é afetado depois da morte pelo desarranjo de suas faculdades? Pode-se ressentir durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que acorda se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha. 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte do corpo? É uma lembrança, um peso oprime o espírito e, como não teve conhecimento de tudo que se passou durante sua loucura, precisa sempre de um certo tempo para se pôr a par de tudo. É por isso que, quanto mais tempo durar a loucura durante a vida terrena, mais tempo dura a opressão, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente, durante algum tempo, da impressão dos laços que os uniam. Não se esqueçam, deem o like e se inscrevam no canal. Grande abraço.